partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o programa O Despertar do Ser Integral. Hoje nós vamos estar refletindo sobre um tema muito importante e atual, que é o transtorno de ansiedade e espiritualidade. Por que espiritualidade? Porque nós sabemos que todos nós somos seres espirituais transitando no corpo físico. Então, é muito importante que nós tenhamos esta informação ou este conceito extremamente focado, no desenvolvimento dos aspectos psíquicos, físicos e espirituais. Então, nós vamos falar de um transtorno que atualmente ele está infelizmente, atuando sobre a população do planeta Terra. Eu não diria Brasil, pelo contrário, todos os países estão transitando, nesse período de patologia da ansiedade, porque nós sabemos que a ansiedade ela é natural, ela é uma energia que todos nós possuímos. Então, a ansiedade, ela é uma energia que vai nos impulsionar a grandes realizações. Tudo que nós fazemos, quando nós despertamos pela manhã, é a nossa energia da ansiedade que nos impulsiona a realizar aquele dia. É a ansiedade que nos impulsiona a fazer um trabalho, um estudo, uma formação. É ela que está por trás, nos impulsionando a atingir metas, objetivos. Então, a ansiedade, ela é extremamente importante. Só que ela tem um limite. E quando ela passa daquele limite natural, ou seja, do equilíbrio, aí que entra a patologia. Então, nós sabemos que o transtorno de ansiedade, quando ele ocorre, significa que o indivíduo já superou todas as possibilidades de estar realmente estruturado nas suas atividades diárias. Então, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós para percebermos como é que nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Porque se a maioria da população planetária está desenvolvendo o transtorno de ansiedade, alguma coisa está errada. Eu diria assim que está sendo quase epidêmica, esta patologia. Então, para nós todos que temos a compreensão da espiritualidade, nós precisamos nos conter, nós precisamos estarmos assim conscientes de todo esse exercício que nós fazemos diariamente, porque se aqui nesse planeta estamos, nós estamos com um único objetivo, de crescermos internamente, não superficialmente, não externamente, mas internamente. E esse é o verdadeiro propósito. Vamos dizer assim, um exemplo de uma pessoa que tem ansiedade e vai fazer uma entrevista de trabalho. Esta pessoa pode ter algum sintoma digestivo, do intestino, pode ter uma diarreia, uma insônia no dia anterior, pode ficar com taquicardia, ou seja, todos esses sintomas físicos são naturais. Por quê? Porque a pessoa está em estado de expectativa. Ela está imaginando que ela será analisada, e se ela não for bem analisada, ela poderá não pegar a vaga do trabalho. Então, esse assunto, ele é natural que seja desta forma. Esse tema em nossa vida, todas as vezes que nós vamos nos colocar em situação de expectativa, em situação de alguém nos analisando, é claro que vai gerar medo, insegurança e expectativa. E essa expectativa é que vai gerar todos esses sintomas. Só que, nesse período que nós estaremos vivendo aquela situação, tudo bem, você vai sentir-se ansioso, a um extremo talvez significativo, mas isso passa.
Então, nós sabemos que toda essa ansiedade que vem diante de alguma situação do dia a dia, ai, vou para o médico, estou com algum sintoma, aí chega lá no médico, está com taquicardia, está com a pressão alta, enfim, tudo isso é levado em consideração. Por quê? Nós temos emoções. E as emoções, elas são geradas ou estimuladas pelas situações. E nós somos seres emocionais nos aspectos psicológicos, físicos e espiritual. Então, dentro desses aspectos, nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Então, nós precisamos começar a perceber que temos que recuar. Temos que recuar. Porque quando nós chegarmos a uma patologia mesmo, que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, aí nós precisamos nos tratar. Nós precisamos dar uma paradinha e falar agora, ultrapassou o limite, ou seja, o estresse já tomou conta, depois veio a ansiedade, e se nós não nos cuidarmos adequadamente, qual será o próximo passo? Uma depressão. E é por isso que nós temos que ter essa noção. Nós temos que entender todo esse contexto, como ocorre. Então, quando nós temos esta informação de que todos temos a energia da ansiedade e que ela nos serve para impulsionar, é natural que isso tem que passar pelo crivo da razão. Nós precisamos começar a falar: bom, eu tenho aqui que realizar minhas coisas, mas com limite. Porque se eu não usar o meu limite, eu vou adoecer. Como é que você percebe o teu limite sendo ultrapassado? Quando você percebe que já está estressado com alguma situação. É uma recorrência de até uma expectativa de, ai, como é que vai ser o dia de amanhã? Como é? Será que eu vou conseguir levantar, fazer as minhas funções? A dona de casa, por exemplo. Ai, será que amanhã eu vou conseguir fazer o almoço certo? Será que eu vou conseguir dar conta? Tem que pagar conta de água, luz? Será que eu vou conseguir realizar todas essas funções? A pessoa já coloca-se numa situação de medo e de insegurança lá no dia anterior. Por isso que nós dizemos que a ansiedade, ela é uma preocupação. Por que preocupação? Porque é uma ocupação que não ocorreu, mas que gera uma situação de transtornos orgânicos, fisiológicos. Nós mexemos com todo esse perfil e nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Eu diria assim, como é que nós fazemos uma parábola dos transtornos emocionais? Primeiro vem o estado de estresse, aquilo que é recorrente. Todos os dias eu tenho muitas funções, ou poucas funções, ou só algumas funções, mas que elas me deixam incomodada, me deixam insegura, me deixam em estado de alerta. Eu tenho que voltar e recuar. Eu tenho que voltar, eu tenho que fazer uma boa respiração, eu tenho que usar o raciocínio, eu tenho que entender que eu não posso estar constantemente lidando com as coisas no estresse. Porque se eu vivo um alto estresse, o que eu gero? Expectativas demasiadas que vão influenciar no meu organismo e isso constante pode gerar um problema de hipertensão, porque a pressão ela está sempre em estado de elevação. E se nós não cuidarmos da nossa ansiedade diariamente na autoobservação do comportamento, do estado mental, que tipo de pensamentos você traz na sua mente, como você lida com as questões que são naturais do seu dia a dia, ou da sua casa, ou do seu trabalho, ou dos seus relacionamentos, você precisa ter uma noção e pegar o controle emocional para que você lide com todas essas emoções de uma forma positiva. Não dá para fazermos tudo no mesmo dia. Então, vamos ver as prioridades. Vamos colocar as prioridades acima de tudo
e o nosso equilíbrio emocional acima de tudo 100%. Se nós não tivermos o equilíbrio emocional, nós não vamos poder ter saúde para vivermos o dia a dia. E aí, quando eu saio do estresse, eu não paro, né? Eu não tomo conhecimento, eu não uso o meu raciocínio para avaliar que eu já estou com taquicardia constantemente no dia a dia, que eu já estou estressada. Se eu não ligo, se eu não tomo uma atitude, o que acontece? Eu passo a viver com ansiedade. Aí já está indo para um caminho mais sério. Sério por quê? No processo de ansiedade, eu vou ter muito mais sintomas fisiológicos, eu vou ter mais transtornos psíquicos, que são os medos, os pânicos, a agorafobia, dificuldade de lidar socialmente, dificuldade em estar com o raciocínio lógico ativado para entender a dinâmica das minhas funções. Eu vou estar extremamente comprometida. Por quê? A minha ansiedade está excessiva, intensa, e eu vou adquirir com isso o quê? Uma incapacidade de lidar com a realidade, com os fatos. Tudo que é pequeno eu vou aumentar, vou dar uma dimensão alterada. Todos os problemas que são solucionáveis, eu vou olhar com o olhar de excessividade. Eu vou dar aquela situação que é montável, que é remontável, que é solucionável, para um olhar de que é impossível realizar aquilo. Então, é óbvio que tudo isso vai interferir na minha forma de viver. E o mais importante de tudo isso é que, dentro do aspecto psicológico, eu vou começar a me sentir incapaz, eu vou ficar inquietante, vai atrapalhar o meu sono, vai atrapalhar o meu apetite, vai atrapalhar a minha esperança, a minha autoconfiança, a minha autoestima, vai atrapalhar tudo isso, vai contaminar, eu diria. E no aspecto físico? O aspecto físico, você vai ter muitas vezes dor no estômago, dificuldade para se alimentar, porque você vai sentir como a sua garganta estivesse fechada. O intestino, às vezes, também vai trabalhar, ou não vai trabalhar, ou vai trabalhar muito rápido, ou vai te prender o intestino, ou vai te dar uma diarreia, a boca seca. Gente, insônia, ou excesso de sono. Então, quer dizer, tem um link aí de sintomas fabuloso. E o aspecto espiritual? O aspecto espiritual, então, quanto mais pensamentos negativos, quanto mais medo, quanto mais preocupação, o que acontece? Eu vou atrair espíritos que estão no mesmo padrão vibratório. E o que acontece? Esses espíritos vão se aproximar de mim, e se eu pensava desse tamanho, se eu já tinha alguns sintomas, algumas questões desse tamanho, com os espíritos se aproximando, essas questões irão crescer. E crescendo, eu vou me sentir 1000 vezes pior. E aí, o que que vai acontecer? Todas as questões vão ser praticamente intransponíveis. Por isso que uma das formas de tratamento do TAG, do transtorno de ansiedade generalizado, é realmente a psicoterapia, porque eu preciso ter total dinâmica do que eu estou fazendo e de que forma estou vendo a vida. Porque, na verdade, tudo é a forma de enxergar. Não é o que está ocorrendo que nos aflige, é a forma que nós estamos vendo aquilo que está ocorrendo, porque nós damos uma dimensão muito maior do que a realidade. Então, nós precisamos da psicoterapia para entendermos o que precisamos fazer. Conversar com um terapeuta, discutir a forma que você está vendo as situações, a dimensão alterada, ele vai te instruir, ele vai te mostrar o panorama, e você vai recuar, falar, nossa, então quer dizer que esses problemas não são maiores ou então intransponíveis. Nós vamos começar a refletir de uma forma equilibrada. E se esse processo chegou a um ápice,
né? A sua ansiedade chegou a um ápice, que o profissional, o psicólogo, vai perceber que realmente você precisa ser conduzido para fazer um tratamento medicamentoso, ele vai te indicar. Por quê? Porque às vezes a pessoa busca a psicoterapia já num processo extremamente elevado, numa crise excessiva de ansiedade. Então é natural que esse indivíduo, para não sofrer muito no processo terapêutico, que ele seja assessorado com medicação, ansiolítico e dependendo do grau da ansiedade, que ele tome até um antidepressivo associado a um ansiolítico. Então, meus queridos, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Nós precisamos começar a ser doutores dos nossos pensamentos, doutores das nossas formas de pensar, sentir e nos comportar. E eu diria que o terceiro item do nosso estímulo para que o indivíduo se integre, para que este ser seja integrado, é a assistência espiritual, que é imprescindível. É imprescindível por quê? Porque como nós estamos pessimistas, negativos, vendo sempre situações insuperáveis, nós estamos atraindo espíritos que estão no mesmo padrão. E a assistência espiritual irá fazer o quê? Irá afastar esses espíritos, dando a eles todo o conforto necessário, conduzindo esses espíritos para tratamentos espirituais e o assistido vai se sentindo mais leve, vai sentindo que aí fica mais as questões dele. Onde se tornará muito mais fácil de ser elaborada e tratada. Então, a assistência espiritual, ela não vai só assistir positivamente o indivíduo que está passando pela patologia, mas toda a estrutura espiritual que o acompanha. Então, nós diremos assim que a assistência espiritual serve para o assistido e para os espíritos que estão no mesmo padrão vibratório, para que eles também possam ser acolhidos. Então, todos nós poderemos lembrar de uma passagem de Jesus que nos ensina a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esta passagem é extremamente significativa. Por quê? Esta é a base. Se nós deixarmos todos os ensinamentos de Jesus e nos apegarmos apenas a essa frase, nós estaremos completos. Por quê? Nós precisamos amar a nós mesmos. E como é que nós nos amamos? Percebendo as nossas qualidades, percebendo que nós precisamos fazer uma avaliação de como nós estamos vivendo emocionalmente a vida. E usar um campo muito importante que é a prevenção. Para quem não está com a TAG, ela precisa, todos nós, gente, porque hoje nós estamos atravessando um período muito difícil planetário, onde as pessoas estão, assim, muitas vezes desestruturadas emocionalmente para viver a vida. E nós precisamos esta correção. E uma das formas é buscarmos caminhos mais equilibrados. E quais são esses caminhos equilibrados? Percebermos os limites que temos. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu. E você tem que descobrir. Eu não posso falar, gente, o limite é isso. Não, porque cada um tem o seu jeito, a sua forma de viver a vida. Então, cada um precisa refletir e perceber. Qual é o meu limite? Eu preciso ter um limite em minhas atividades. Eu preciso viver a espiritualidade. Eu preciso desenvolver pensamentos otimistas, esperançosos. E muitas vezes nós vamos encontrar na espiritualidade todas essas formas positivas que nos ensinam principalmente a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem uma base estrutural que é regida por três aspectos, que o primeiro é a espiritualidade, que é regida por Jesus. Ele é o nosso modelo maior. Se nós entendermos os ensinamentos de Jesus e buscarmos gradativamente, mas de forma constante, colocar em prática,
nós estaremos sempre otimistas e positivos, sabendo que todas as adversidades, dificuldades, elas têm uma base e um fundamento, que é nos ensinar a resolver e assim subir mais um degrau. Então, nós temos que encarar as dificuldades como um aprendizado e a subida de um degrau maior. Se nós estamos passando por dificuldades, é porque nós ainda não aprendemos aquela situação. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender. O segundo aspecto é a filosofia. A filosofia nos dá uma estrutura sensacional, que é: conheça-te a ti mesmo. Quanto mais autoconhecimento, menos ansioso você será. Por quê? Quando eu me conheço, eu já sei quais são os meus pontos vulneráveis e eu vou tratar, eu vou melhorar, eu vou tomar conta desse aspecto. E assim, gradativamente, cada dia eu vou tendo uma autopercepção de mim mesma, e o que eu vou fazer? Eu vou crescer espiritualmente. Então, o aspecto filosófico, ele serve para nos estimular ao autoconhecimento, ao conheça-te a ti mesmo. E o terceiro aspecto, também extremamente importante, que é a ciência. A ciência nos mostra que hoje em dia, a neurociência principalmente nos mostra que o que você pensa, você torna realidade. Que nós temos um mundo mental extremamente importante e saudável. Só que esse mundo mental precisa ser governado. Por quem? Pelo outro? Não, por nós mesmos. Então, a partir do momento que eu tenho essa visão panorâmica do todo, eu consigo controlar a minha vida, que é o que está sobre o meu controle. A partir de agora, tudo pode ser diferente, tudo pode ser melhor. Então, faça a sua reflexão, pense. Lembre-se que os ensinamentos de Jesus não está só presente na religiosidade, está presente na ciência, na filosofia, na tecnologia. Jesus está presente em tudo, porque Ele é o nosso governador espiritual e nós precisamos ter esta informação não só a nível de consciência, mas a nível de sentimento, porque nós já sabemos que o cérebro saudável, ele precisa de pensamentos saudáveis, otimistas, ele precisa de oração, ele precisa de caridade, ele precisa de atos do bem, mas não um ato superficial, um ato profundo. Nossos atos precisam ser profundos, vindo do coração, porque muitas pessoas têm atos superficiais, têm comportamentos superficiais, e comportamentos superficiais, eles não geram a evolução, eles não geram o processo de evolução do espírito. Não adianta nós fingirmos. E para isso, nós temos esses três aspectos para refletirmos. Cuidado para não agir superficialmente. Ah, estou fazendo caridade, eu vou 5 dias por semana no centro. Tudo bem, pode ir, mas você está profundo, você está executando aquilo que você precisa aprender, que é não ter preconceitos, não ser maledicente, não ficar julgando as pessoas, não ficar censurando comportamentos alheios. Porque às vezes ocorre até no lugar religioso, às vezes ocorre até no lugar de trabalho espiritual, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque aí nós estamos dando uma brecha para os espíritos que não querem a harmonização dos trabalhos, que não querem a harmonização dos ambientes, ou do lugar onde você está, ou do planeta. E eles vão encontrar o quê? Situação adequada para eles procriarem ali. As brigas, as discórdias, as dificuldades de pensar e chegar a um pensamento único, que é o amor. Então, meus queridos, vamos refletir. Nós temos que sair do estado de superficialidade, o estado infantilizado, porque o estado de superficialidade é um estado infantil.
E nosso cérebro, hoje, estou falando em nome da ciência, que o cérebro precisa de oração. Quando nós fazermos ou fizermos uma oração unificando a mão direita e a mão esquerda num pensamento de amor, a nossa estrutura fisiológica já se transforma. Porque é o amor verdadeiro que transforma, não é a palavra dita da boca para fora, não é a ação executada superficialmente que vai gerar saúde física, mental e espiritual. Por isso, meus queridos, eu deixo para vocês nesse momento essas informações para que vocês possam refletir. Reflitam, pensem. Nós precisamos sair do estágio da infância espiritual e galgarmos para uma adolescência e depois para uma fase adulta, que seria a fase dos espíritos iluminados. Todos nós estamos a caminho. Mas, se nós estivermos com a consciência aberta, se nós estivermos com uma inconsciência, ou se nós estivermos executando ações sem a razão atuar, aí nós estaremos perdendo o tempo precioso da nossa encarnação. Mas espero que você consiga refletir e ser bem melhor do que tem sido até agora, porque esse é o nosso trabalho, essa é a função da nossa vida. Então, eu agradeço a todos e que nós possamos estar numa vida melhor, sempre entendendo que quem coordena a nossa história de vida somos nós mesmos. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.